Ele vai ser preso. A prova-chave que pode acabar com Cláudio Castro e Davi Alcolumbre acaba de chegar às mãos de Alexandre de Moraes. E agora, o cerco finalmente se fecha. Documentos da Controladoria Geral da União comprovam o que muitos já suspeitavam: um esquema bilionário de desvio de recursos públicos, envolvendo emendas parlamentares, ONGs de fachada e empresas fantasmas. E Alexandre não está brincando. Ele está preparando pedidos de prisão. Estamos falando de 2,5 bilhões de reais. Isso mesmo, 2,5 bilhões em emendas que deveriam salvar vidas, mas que na verdade encheram os bolsos de políticos corruptos. O governador do Rio de Janeiro e um dos senadores mais poderosos do Congresso Nacional agora estão na mira do Supremo Tribunal Federal. E as evidências são devastadoras. Como é que chegamos até aqui? Como um esquema desse tamanho conseguiu operar por tanto tempo sem que ninguém fosse preso? Vamos voltar um pouco no tempo para entender como esse império da corrupção foi construído, tijolo por tijolo, emenda por emenda, até que finalmente Alexandre de Moraes disse: chega, está na hora de prender esse pessoal. Porque o que Alexandre descobriu é ainda pior do que parece. Davi Alcolumbre não é um senador qualquer. Ele é o senador mais poderoso do Congresso Nacional quando o assunto é controlar dinheiro público. Como assim? Simples. Alcolumbre colocou a mão nas emendas de comissão, aquelas que não têm nome de ninguém, aquelas que parecem invisíveis no orçamento, mas que movimentam bilhões. E tem mais. As famosas emendas PIX, aquelas que permitem aos parlamentares mandar dinheiro direto para os municípios sem muita burocracia. Na teoria, são ferramentas democráticas. Na prática, viraram o maior esquema de distribuição de poder político que esse país já viu nos últimos anos. Alcolumbre distribuiu mais de R$1 bilhão através dessas emendas. Você leu certo? Mais de 1 bilhão. E para quem foi esse dinheiro? Para aliados políticos estrategicamente espalhados pelo Brasil. Prefeitos de cidades pequenas no interior do Amapá, governadores de estados-chave como Rio de Janeiro e Bahia, empresários amigos que controlam construtoras e empresas de saúde. Tudo muito bem calculado, tudo muito bem orquestrado. A ascensão de Alcolumbre ao topo da cadeia alimentar política não foi acidente. Ele ocupou posições estratégicas no Senado, presidiu comissões cruciais de orçamento e construiu uma rede de favores que atravessa todo o espectro político brasileiro. Direita, esquerda, centro. Não importa. Quando Alcolumbre libera uma emenda de 50 milhões para sua cidade, você vira aliado dele automaticamente. O senador transformou o orçamento público numa moeda de troca. Você me apoia? Você recebe emenda. Você vota comigo? Você recebe emenda? Você fica quieto quando eu preciso? Você recebe emenda. É assim que se constrói um império político em Brasília. E Alcolumbre sabia disso melhor do que ninguém. Mas o poder de Alcolumbre não parava só no Congresso. Ele tinha um sócio poderoso, um governador que controlava o segundo maior colégio eleitoral do país e que estava disposto a fazer qualquer negócio para se manter no poder. Cláudio Castro assumiu o governo do Rio de Janeiro depois da queda de Wilson Witzel. Assumiu prometendo renovação, prometendo ética, prometendo que o Rio não seria mais a capital da corrupção. Mas a verdade é que Castro entrou no jogo mais sujo que existe, o jogo das emendas parlamentares desviadas. Castro não era político de carreira. Ele veio do mundo empresarial, se apresentava como gestor técnico, como alguém que ia trazer eficiência para o caos administrativo do Rio de Janeiro. E muita gente acreditou. Muita gente votou esperando que finalmente tivessem encontrado alguém diferente. Mas Castro rapidamente aprendeu as regras do jogo, ou talvez já soubesse delas antes mesmo de assumir.